de abrir a tua palavra santa e poderosa e, junto com meus irmãos, meditar, e não só meditar, internalizar essa palavra para que ela seja instrumento de regra e de fé na nossa vida. Porque, Senhor, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós precisamos, neste mundo de trevas, neste mundo onde há tanto engano, tanta mentira, tanto fake news, inclusive pela grande mídia, nós precisamos, ó Deus, andar iluminados pelo Espírito Santo através da tua palavra. Eu te peço essa ajuda em nome de Jesus e te agradeço. Boa parte, irmãos, do povo de Deus hoje tem dificuldade de se firmar na fé. Eu tenho dito aqui uma frase muito interessante, que é que a igreja tem crescido como um mar, mas na profundidade de uma piscina. Em outras palavras, o evangelho tem se divulgado muito, avançado muito, mas a vida verdadeira de comunhão com Deus está muito pequena. Há muita propaganda. Você vai na internet e tem gente falando de tudo, mensagens bonitas. O meu problema com a internet em relação a isso é que muita gente que está falando coisas lá, bonitas até, coisas interessantes, não vive nada daquilo. Ela transmite, é igual aquela pessoa que transfere, recebe um WhatsApp e às vezes nem lê e passa para outro, ou às vezes lê e passa adiante, nem para saber qual é a origem. Muitos cristãos estão passando mensagens espíritas sem saber qual é a origem daquelas mensagens, por falta de conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas frases bonitas que estão no budismo, muitas frases bonitas que estão no espiritismo, porém não são frases de Jesus, não é a palavra de Deus. São palavras bonitas que às vezes até a gente gosta, acha interessante. Porém, ouça, a Bíblia diz que nós temos que nos basear na palavra de Deus, na Bíblia. E uma das razões que tem feito a igreja rasa é que o povo não lê Bíblia. Se você fizer uma pesquisa dentro da igreja, de forma geral, a maioria das pessoas nunca leram a Bíblia toda. Eu vou descer agora e vou fazer essa pesquisa. Fechem as portas. Fica tranquilo. Tem gente que o coração vem na boca agora. Mas, quando eu falo isso com muita serenidade, tranquilidade, não só na nossa igreja, mas fora daqui, a igreja como um todo. A gente vê muita gente falando de Jesus, comentando de Jesus, mas na prática, não há prática. Na prática, é só blá, 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 e blá, 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 blá. Isso está muito na internet. Gente na internet dando conselho que não tem vivência nenhuma com Deus. Gente falando de coisas que não tem, não são abalizados para isso. Eu me lembro do pastor Subirá. Pastor Subirá, outro dia, ele na internet falou sobre isso. Ele disse: olha, eu tenho tanta gente falando coisas, gente que eu sei que não tem condições para falar o que fala, mas falar na internet se tornou bonito. Eu uso uma frase um pouco pesada. Eu disse que a internet deu voz aos imbecis. A internet deu voz aos imbecis. Porque o que tem gente que fala de bobagem, de coisas que não têm sentido, de coisas que não edificam, e recebe não sei quantas, como é que dá o nome? Visualizações, né? Visualizações, e é uma besteira, um besterol sem par. Então, por isso que a internet deu voz aos imbecis também, mas também deu voz a gente boa. Porém, o que acontece é que boa parte do povo de Deus tem dificuldade de firmar a sua fé, e a razão é que há uma distância entre o que está ouvindo, entre o que está falando e o que está fazendo. O que firma a fé de uma pessoa não é só o falar da sua fé, não é só o ouvir, é praticar. Diga isso, praticar. Diga praticar. Diga, é a prática que faz acontecer. Vou repetir para você. Eu conheço muita gente que tem boas ideias, mas não pratica nenhuma das suas boas ideias.
então nada acontece. Aquelas pessoas que ficam filosofando, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer dessa maneira, e fica filosofando, mas não faz nada, não tem iniciativa, não tem uma clareza de como vai fazer isso, não tem o caminho, não sabe como caminhar, não tem consistência nesse caminho e, consequentemente, não conquista a vitória que precisa. Então, eu hoje estou muito preocupado em fazer discípulos que vivam, que pratiquem o Evangelho. Que se a Bíblia diz que é para orar, vamos orar. Se a Bíblia diz que a gente tem que examinar as Escrituras, vamos examinar as Escrituras. Se a Bíblia diz que a gente tem que ter amor pelo próximo, vamos exercitar esse amor. O que nós não podemos é fazer uma religião bonita que não resolve nada, que não traz nenhuma mudança, que não traz nenhuma transformação, que não traz aquilo que é necessário para ser a nova criatura que Deus tanto espera de nós. Então, esta é uma palavra que desperta o desejo de aprofundar-se em Deus, a palavra desta noite. E para isso eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo de número 29, Mateus 22, 29, e nós vamos fazer uma leitura Jesus dá uma resposta a alguém que fez uma indagação teológica. A pessoa conta uma história para Jesus, dizendo que uma mulher foi casada com 7 irmãos e porque dentro da lei judaica, quando uma mulher casa e não tem filhos, o irmão daquele que morreu tem direito de casar com ela para resgatar essa honra, vamos dizer assim, da família. E a mulher era uma viúva negra. Você sabe o que é uma viúva negra? É aquela mulher que vai matando o marido um atrás do outro. E ela matou o primeiro, o segundo. Quando eu digo matou, não é que ela matou. Na verdade, o camarada, viveu, morreu. E foi 7, levou os 7. Por fim, ela foi também. Depois de 7, aí o que aconteceu? Perguntaram assim para Jesus: lá no céu, ela vai ser mulher de quem? Os caras ainda estavam pensando no céu, hein? E aí Jesus dá a resposta, essa resposta. Diz assim: portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todas as desposaram. Aí Jesus dá essa resposta no versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí ele explica: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tende lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Ele disse assim: sabe por que vocês estão com esse problema teológico? Sabe por que vocês estão falando esse besterol todo? Sabe por que vocês estão falando dessa maneira? Vocês erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então hoje eu quero falar sobre isso. Conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Porque nós, irmãos, temos que conhecer esses escritos sagrados. Eu, quando me converti, eu entreguei minha vida a Cristo, eu sabia que eu não era mais dono da minha vida. Mas eu precisava saber o que Deus queria para a minha vida. Eu não queria que ninguém manipulasse a minha vida. Eu queria saber o que Deus realmente queria para a minha vida.
Em 2 meses eu li todo o Novo Testamento. Eu queria saber como é que eu ia entregar a minha vida a alguma coisa. Agora, se você apenas quer ter uma religião superficial, que te dá uma compensação de consciência, você vai viver uma fantasia. E eu vou dizer uma coisa para você, não vai adiantar nada. Porque uma vida com Deus, uma vida espiritual, vai pedir que você tenha essas 2 coisas no seu currículo. Que você conheça as Escrituras e que você conheça o poder de Deus. Uma das coisas que me firmaram na fé foi que logo no início da minha caminhada eu tive experiência sobrenatural de cura, de orar por alguém e a pessoa ser curada. E eu saber que aquilo que Deus prometia aqui realmente se cumpria. Se você não tiver experiência do poder de Deus movendo na sua vida, o diabo sempre vai dizer assim, não, isso aí está escrito, mas não é para hoje. Não, isso está escrito, mas não acontece. E você será sempre aquele crente meia boca. O que é crente meia boca? É aquele que crê, que sabe que as Escrituras de Deus, mas não tem uma experiência, não tem uma experiência realmente de um milagre, de sinais, de prodígios, que são necessários, porque quando vem o coronavírus, você não fecha a igreja e sai correndo, você fica de pé dizendo, eu sei em quem tenho crido e é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou desejamos. Dá para entender isso que eu estou falando? Diga amém, irmãos. Eu creio que Deus é o Deus que cura câncer. Eu tive a experiência de orar por pessoas com AIDS, na época em que a AIDS não tinha cura e que morria gente a rodo. Eu me lembro a primeira vez que fui visitar o rapaz que estava com AIDS, ele tinha sido pai de santo, ele foi travesti e ele teve uma vida promíscua, ele se converteu, tudo bem. Depois de 1 ano dele estar na igreja, aparece a AIDS. Naquele tempo, eu me lembro que fui visitar ele, tive que botar uma roupa especial, porque ninguém sabia botar coisa. E eu disse para ele, na presença do médico, que Jesus curava ele, e o médico me chamou de charlatão. O senhor é um charlatão, porque eu não acredito, irmãos, que isto aqui seja mentira. Eu acredito que esta palavra é a palavra de Deus. E ele disse que nós oraríamos pelos enfermos e eles ficariam curados. Eu creio nisto. E sabe de uma coisa? O médico saiu indignado. Eu orei e pedi à igreja que orasse. Lembra que eu falei esta manhã? Segurando os braços. Quando você vem orar aqui de madrugada, você também está segurando meus braços. E nós estamos segurando os braços uns dos outros para a glória de Deus, para sustentar firme na fé. E orei por ele, e ele foi. E aí aconteceu, ele já era doente terminal, já estava com aquelas marcas todas que a AIDS deixa, e fraco, quase não parava em pé. Quando eu fui visitar ele, não podia nem ficar de pé, estava num processo. O médico disse, mais que uma semana ele não passa. Mais que uma semana ele não passa. E aí veio a semana, e depois nós continuamos orando, braço erguido, continuando orando. Você tem um problema, você acha que faz uma oração só basta? Não, você tem que continuar orando, porque o inimigo está trabalhando contra, e você tem que estar firme na sua fé orando. E aí ele foi ficando mais forte, e engordou, e foi ficando mais forte, e os médicos não entenderam nada, e aí foram fazer o exame novamente, e ele já não tinha mais o vírus não estava mais nele, eles ficaram malucos. Ele tinha um prontuário desse tamanho, o antes constatando a doença, e depois mostrando que ele não tinha. E eu disse para ele, você vai praticar um pecado que eu estou te mandando. O quê? Quando você sair do hospital, rouba o prontuário, porque quando você falar isso, ninguém vai acreditar. E ele obedeceu o seu pastor, roubou o prontuário. Então ele ia dar testemunho nos cultos, mostrava o prontuário para os incrédulos que não acreditavam que Deus poderia curar. Irmão, se eu acredito e eu vivi, veja só, a experiência do poder de Deus que curando uma pessoa, eu vou ter medo de vírus, coronavírus? Estou com mais medo do coronavírus. Sabe o que é o coronavírus, né? Quando você começa a ficar velho, meio gaga, isso é o coronavírus. Mas coronavírus, pelo amor de Deus, nós somos o povo que temos
a palavra e temos o poder. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se esse erro está na sua vida, corrige este erro, em nome de Jesus. Comece a ler as Escrituras, porque a Bíblia diz que a fé vem pela palavra de Deus. Na medida em que você vai lendo, o Espírito Santo vai te iluminando, vai te fortalecendo, vai trazendo fé, e essa fé vai te levar a crer, e esse crer vai te levar a ver a manifestação do poder de Deus. É grande o erro de um filho de Deus que não conhece as Escrituras. Você tem que ler as Escrituras. Como, pastor? Comece com o Novo Testamento, comece no Evangelho de João, depois volta para Mateus, depois lê Atos, que Atos é um livro dinâmico, contando o início da história, e ali vai ter princípios, palavras, ensinamentos, que vão encher o seu coração. Olha, você sabe que eu quase peguei o vírus, do coronavírus? Sabia disso? Porque eles falam tanto na televisão que eu estava com medo de passar pela tela e entrar em mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Os caras falam tanto que aquilo que eu penso, o que é? Aquilo que eu penso, não é isso que a Bíblia diz? Aquilo que eu fico pensando me sobrevém. Eles estão no mundo espiritual, eles estão espalhando o pensamento, e as pessoas começam a pensar e a atrair, porque aquilo que eu penso me sobrevém. Se eu penso coisas boas, me sobrevém coisas boas. Se eu começo a pensar no vírus, ele vem sobre mim. Mas se eu começo a pensar a palavra de Deus, praga nenhuma chegará à minha tenda. Se eu começo a pensar o Salmo 91, que diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 a mim, eu não serei. Eu começo a pensar a palavra de Deus, e o poder de Deus vem sobre a minha vida. Mas se eu começo a pensar desgraça, tristeza, dor, doença, tudo que não presta, é isso que vai vir. Porque nós, irmãos, nós fomos criados com a capacidade de nos conectarmos no mundo espiritual. E quando nós nos conectamos ao mundo das trevas, as trevas vêm. Mas quando nós nos conectamos no mundo espiritual da parte de Deus, no reino de Deus, as coisas do reino de Deus vêm. Então, Jesus disse, vocês estão errando, vocês estão com problema, vocês estão confusos, vocês estão assim porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. A Escritura, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Irmãos, eu falo isso, pastor, por que o senhor se posiciona assim? Porque eu vejo na Bíblia, a Bíblia falando tudo diferente de ação, de retroceder. A Bíblia diz assim, que Deus não se agrada naqueles que se retrocedem. A sua fé tem que ser uma fé firme, inabalável. Você tem que crer. Pastor, e se aconteceu? Irmãos, eu tenho fé de uma coisa, que o meu lar não é aqui. O crente que não tem a certeza da salvação vive com medo. Mas o crente que tem a certeza da salvação, ele enfrenta a vida, ele não vai fazer bobagem, mas ele confia que Deus o protegerá. E se ele morrer? A morte é promoção. Você tem coragem de dizer isso? A morte é promoção no reino de Deus. Você tem coragem de dizer isso? Então diga comigo, a morte no reino de Deus, para quem crer, é promoção e não destruição. Ok? Paulo, escrevendo numa das cartas dele, assim, eu tenho vontade de ir embora logo, já esse mundo viu, porque as coisas que eu vi lá são tão maravilhosas que dá vontade de partir hoje mesmo. Mas eu não posso me suicidar, e Deus não quer isso de você. Ele quer que você enfrente o vírus, enfrente aquele familiar que está te causando dano, enfrente aquela situação financeira, enfrente aquela doença. Ele quer que você enfrente, porque Ele não fez você para ser covarde, Ele fez você para ser mais que vencedor. E você só vai ter vitória enfrentando. Dá para entender isso? Dá glória a Deus aí, igreja! O nosso ponto de partida para adquirir a fé e enfrentar o mundo é conhecer as Escrituras. Você sabe que
Conhecer o poder de Deus vai fazer de você uma pessoa muito especial. Quando você conhece o poder de Deus e manifesta o poder de Deus, as pessoas te procuram. Teu vizinho vai procurar para você orar por ele. O teu colega de trabalho vai pedir, porque ele vê algo especial em você. Uma vez uma pessoa veio me pedir oração, eu disse: por que você está me pedindo oração? E ela disse assim: porque eu sei que você tem contato com Deus. Não era cristã não. Eu sei que você tem contato. E por que você sabe isso? Porque você é diferente. Ouça o que eu vou falar para você. A manifestação do poder de Deus na sua vida vai fazer de você uma pessoa diferente. Para alguns, um ET. Para outros, uma bênção. O importante é que, morrendo ou vivendo, eu sou do Senhor. Que vão pensar, que vão falar, que vão achar, não estou nem aí, irmãos. Estou preocupado que eu viva este poder de Deus na minha vida, para mim e para os outros. Pois não, uma pessoa que vive o poder de Deus não se desespera no meio das crises. Ela não fica desesperada, porque ela sabe que o socorro virá. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus. O socorro virá. Então essa certeza, ela vem porque a palavra de Deus, ela vai criando em você essa autoridade, e o poder de Deus vem aí. Eu queria ler com você, só para rememorar você, o Salmo 91. Abre sua Bíblia lá. Esse é um tempo bom de você fazer a leitura deste salmo, no meio dessa coisa toda de vírus, de não sei o quê, e muita gente falando isso. Eu quero encher a sua mente da palavra de Deus. Salmo 91. Olha só. O que habita no esconderijo do Altíssimo, em outras palavras, aquele que habita na presença de Deus e descansa na sombra do Onipotente, descansa, diz: não, eu sou de Jesus, eu confio em Deus. Diz ao Senhor. Esse tipo de pessoas assim: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Sabe por quê? Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás. Não fica assustado com essas más notícias. Isso é barulho do terror noturno, nem da bala que voa de dia. Eu estou botando na linguagem de hoje. Aqui está: nem da seta que voa de dia, nem da bala que voa de dia, nem da peste que se propaga, o quê? Nas trevas. Seja corona, seja o que for, você não deve se assustar, ficar aterrorizado com isso. Nem da mortandade que assola a Europa ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verá o castigo dos ímpios. Pois disseste, lá dentro do seu coração você diz: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Quando você tem seu momento devocional, está fazendo de Deus a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Para quê? Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés ao leãozinho e à serpente. Sabe por quê?
porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. O pastor Cláudio está falando Yeshua aqui, Yeshua. Eu não sei, mas eu sinto quase que um sabor quando eu digo o nome de Jesus. Eu tenho um prazer, irmãos, dizer o nome de Jesus, sabe? O nome de Jesus é poderoso nos céus e na terra. Então, porque Ele conhece o meu nome, Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com Ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Para cada vez que você ouvir falar do coronavírus, lembre-se da palavra de Deus e declare a palavra de Deus. Será que você pode fazer isso? Minha esposa fez um exercício aqui com você, que é o exercício que eu faço todos os dias. Todos os dias e muitas vezes ao dia. Vem um pensamento ruim, eu penso uma palavra que contradiz aquilo. Você não vai conseguir isso, vai acontecer aquilo, você vai fraquejar. E eu me lembro sempre de um versículo que contraria aquilo e declaro. Porque a minha mente tem que estar cheia de vitória, a minha mente tem que estar cheia das promessas de Deus, a minha mente tem que estar cheia daquilo que Deus diz que fará. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Essa é a diferença. Então, vejamos o que o poder de Deus pode fazer. Eu quero mostrar aqui para você, que eu quero encher o seu coração da palavra. Lucas capítulo 9. Evangelho de Lucas capítulo 9. Você vai ver o que o poder de Deus pode fazer em você e por você. Lucas 9, versículo 1 a 6. Diz assim: tendo Jesus convocado os 12, o que ele fez? Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Para o quê? Efetuarem curas. Gente, não tem que correr do vírus, o vírus é que tem que correr de mim. Dá para entender isso? Diga amém, irmãos. Ele é que tem que correr. Como assim, pastor? Eu vou ficar firme, vou tomar os meus cuidados, que é previsto, mas não vou ficar com meu coração cheio desta coisa. Eu vou resistir a isso, em nome de Jesus. Tendo Jesus convocado, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. E mais, adiante. Também os enviou a pregar o reino de Deus e fazer o que mais? Curar os enfermos. E ainda? E disse: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Não fique pensando como é que você vai se precaver. Tranquilo, faça o que dá para fazer. Na casa em que entrardes, ali permanecereis e dali saireis. Então, ouça bem o que eu vou falar para você. Deus deu esse poder aos apóstolos. E vocês assim: mas pastor, foi para os apóstolos, eu não sou apóstolo. A Bíblia diz que esses sinais seguirão a todos que creem. Vejamos o que o poder de Deus faz. Ele te dá autoridade sobre os demônios. Ele te dá autoridade para curar enfermos. Ele te dá autoridade para pregar uma nova ordem que já está no meio de nós, qual seja o reino de Deus. O reino de Deus é uma nova ordem para a raça humana. Quando Jesus veio, ele veio anunciar o reino, uma nova ordem. Sabe o que é uma nova ordem? Uma nova forma de vida, uma forma diferente de viver. O reino de Deus veio trazer isso. Por isso que ele disse assim, o reino de Deus não dirão ele aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse pensamento, essa forma de ser e de agir, ela tem que estar dentro de você. Então, o governo de Deus dentro de nós, por meio de Jesus Cristo, que é Rei dos Reis. Essa é a forma de você verificar o poder de Deus na sua vida. Deus espera de nós, irmãos, e eu vou dizer isso para você, que nós manifestemos esse Cristo que está em nós. Não adianta só falar de Jesus. É preciso que Ele seja manifesto na sua vida. E eu vou mais um pouquinho da palavra de Deus. Marcos 16.
Eu vou ler do 14 em diante, para você ver o que Deus espera de nós. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes o quê? O quê? A incredulidade, porque Jesus já havia ressuscitado, muitos já tinham visto ele, tinham falado que Jesus... É como mais ou menos o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou falando agora e algumas pessoas no seu coração não estão aceitando. Não, isso é exagero. Confiam mais no que a televisão propaga do que no que a palavra de Deus fala. Por isso vivem vidas temerosas. Por isso vivem vidas... Eu temo mais a palavra de Deus. Quando eu digo temo, não é medo. Eu tenho mais reverência. Eu dou mais crédito à palavra de Deus do que anunciam. Então, Jesus tinha aparecido e muitos dos discípulos que não o tinham visto, ficam, não é bem assim não, eu não acredito nisso, enquanto Jesus tinha dito que ressuscitaria dos mortos. Então ele vai e diz assim, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Diga criatura. Diga criatura. Você sabe que todos os homens são criaturas de Deus, mas só são filhos de Deus aqueles que creem em Jesus pelo evangelho. A todos que creram, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então, ele disse, vai até as criaturas para ver se elas se transformam em filhos de Deus. E é anunciando o evangelho. E disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E aí ele completa dizendo, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome farão o quê? Expelirão demônio. A gente não faz muito aqui, irmãos, porque eu acredito que a presença de Deus aqui é tomada desde o momento do louvor. E quando uma pessoa entra aqui, ela sente a presença de Deus, e se algum demônio veio com ela, acompanhando ela, fica lá na porta. E quando voltar, se essa pessoa tiver enchido a sua vida de Jesus, ele não penetra mais na vida dela. Dá para entender isso? Diga amém. Mas, quando o Brasil, os cultos afros eram muito divulgados e havia invocação de muitos espíritos, e que nós chamamos na Bíblia de demônios, as pessoas se manifestavam muito nos cultos pentecostais. E uma da razão é porque começava a orar e de repente aquela pessoa começava a se manifestar. Hoje, o que acontece? Já não há tanto isso, mas há uma outra coisa que está esfriando a fé das pessoas, que é a racionalidade. As pessoas querem entender tudo pela razão, quando a Bíblia você só entende pela fé. Você só entende Deus pela fé. E ele diz, sem fé é impossível me agradar. É preciso que tenha fé. E esse é o problema das pessoas. A dureza de coração é essa. Não, tem que ser, eu tenho que ver para crer, tem que ser assim, tem que estar de acordo com o que eu penso. Mas não é assim não. Deus não precisa do que você pensa. Ele precisa que você creia. Então, estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles o quê? Ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, sabe o que eles fizeram? Pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando, diga confirmando, a palavra. De que maneira? Por meio de sinais que os seguiam. A palavra de Deus tem que ser seguida de sinal, senão ela é teoria, senão ela é só
teologia. Se a Bíblia diz que a gente pode e deve orar pelos enfermos, crendo, a gente tem que fazer isso. Pastor, e quem vai ser curado? Eu não sei quem vai ser curado, porque depende da fé da pessoa. Mas a Bíblia diz que Deus confirma a palavra. Irmãos, eu quero encerrar nesta noite dizendo a você que Deus vai cooperar com você. Que Deus vai cooperar comigo. Se você manifestar a sua fé, Ele vai cooperar. Ele vai confirmar a palavra que está no seu coração. Os sinais e prodígios vão acontecer na sua vida. Sabe o que você vai ser? Você vai ser um cristão na essência da palavra. Vai viver essa palavra como a pura realidade da sua vida. Em Romanos 8:19, coloca essa palavra aí, Romanos 8:19. O apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele disse assim: a ardente expectativa. Você lembra que eu mandei você falar criatura 2 ou 3 vezes? Há uma expectativa dessas criaturas que estão sem Deus por aí, que estão vagando neste mundo. A ardente expectativa da criação aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. Há pessoas lá fora no mundo, criaturas de Deus, criadas por Deus, que estão esperando a revelação de Deus através de você. Você é o instrumento de Deus. A sua palavra de ânimo, de fé, a sua palavra de alegria, a sua palavra de esperança, a sua oração. Tem gente esperando. Ei, tem gente esperando. Diga isso para alguém assim: ei, tem gente esperando a tua revelação. A revelação de Deus através de você. Diga, tem gente esperando na tua escola, tem gente esperando no seu trabalho, tem gente esperando na sua rua, tem gente esperando a revelação. Você está se escondendo por quê? Por que você está se escondendo? Tem gente esperando a revelação através da sua vida. Tem gente esperando, eu não vou falar porque vou pegar mal, vai me trazer. Irmãos, tem gente esperando e você às vezes não está se revelando e revelando Deus na sua vida através do Evangelho. Há uma ardente expectativa dessas criaturas que estão por aí, que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Para um pouquinho de orar para o seu umbigo, para os seus problemas, e lembre-se que tem gente com uma ardente expectativa. Estão desesperadas. Estão achando que não há resposta nem solução para as suas vidas. Há uma expectativa. Será que Deus vai ouvir a minha oração? Será que Deus pode trazer a solução? Há uma expectativa. E Deus está esperando que você se revele a essa pessoa. Pode escrever o que eu estou falando. Você vai ficar bobo. E quando você se revelar, falando a palavra e orando, o poder de Deus vai se manifestar. A gente vai chorar no meio da rua. Vai te abraçar chorando, dizendo: eu preciso de Jesus. Tem muita gente precisando. Há uma expectativa. Lê para mim isso aqui. O que está escrito aqui? Cristo em vós, a esperança da glória. Deus também tem expectativa de que você se revele como filho de Deus, com sinais e prodígios. Essa é uma daquelas pregações, irmãos, que o Espírito Santo vai falar muito ao seu coração, já está falando. Porque você, às vezes, está jogando o seu tempo fora. Tem jovens que estão jogando o seu tempo fora. Há pessoas idosas que poderiam estar orando, que é um ministério que você pode levar até os 100 anos de idade, porque orar você não depende de mobilidade,
Você pode orar sentado, deitado, mas você não se revela. E há uma expectativa da criação, há uma expectativa do Criador, e você está entre o Criador e a criatura, como enviado, como filho de Deus, para revelar aquilo que Deus espera. Eu quero fazer uma oração esta noite por aquelas pessoas que dizem assim: pastor, eu quero experimentar a palavra e o poder de Deus na minha vida. Eu quero realmente que isso não seja apenas uma teoria. Eu quero ter experiência com Deus de verdade, de sinais e prodígios que Deus fará através da minha pessoa. Não para a minha glória, não para o meu louvor, mas para que eu esteja alicerçado na fé. Se você quer essa oração, eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha aqui, eu vou orar por você. Um dia eu fiz essa oração a Deus, e Deus me deu as experiências que eu tenho tido. Ontem meu neto me perguntou assim: vô, Gabriel, você já viu anjos? Eu já. O problema é que eu já vi anjos e demônios. E ele disse: como foi o anjo que você viu? Eu devia ter uns 4 metros, 5 metros, é enorme. Uma senhora ia atravessando a rua, e atrás dela aquele ser iluminado, parece um ser humano, mas só que é um ser alado. Na medida que a senhora ia andando, ele ia atrás, os demônios, porque a rua, irmãos, infestada de demônios, você não tem ideia. Eles iam abrindo, todos com medo. Eu me lembrei daquele versículo que diz assim: o anjo do Senhor acampa ao derredor daqueles que o temem e o livram. Eu já fui pregar em alguns lugares em que pessoas... Eu preguei uma vez numa igreja, tinha uma pessoa estatalada olhando para mim, durante todo o período da pregação. Estatalada. Porque na minha, quando terminou, que as pessoas foram falar comigo, dar boas-vindas, essa pessoa veio, e ainda com os olhos estatalados. E ele disse assim: eu posso falar uma coisa para o senhor? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Sei o quê? Enquanto o senhor pregava, tinha um anjo imenso atrás do senhor. E ele estava assim. Uma certa feita eu entrei na casa de uma pessoa endemoniada, e quando eu entrei, os demônios estavam se manifestando nela. Eles veem o mundo espiritual. Diz: não, ele não pode não, ele não pode não, olhando para mim. E eles viam. Eu creio que uma pessoa que verdadeiramente viva com Deus tem anjos ao derredor dela, livrando e guardando. Eu creio. Eu não consigo deixar de crer nisso. Eu já tive livramento no trânsito. Esse anjo, então, que anda no trânsito comigo, deve pagar um preço terrível. Mas eu creio, irmãos. E eu creio que se você pedir de todo o coração, Deus vai te dar experiências profundas. Que se o mundo inteiro disser que Deus não existe, que Jesus não existe, você vai continuar crendo, porque é algo que vai marcar a sua vida definitivamente. Não é apenas um evangelho Nutella, superficial, gostoso, mas é um evangelho de luta, de guerra, que faz pessoas ter músculos espirituais e viver isso aqui na essência daquilo que ele foi feito para ser vivido. Eu não sei,
Esse dia vai marcar a vida de pessoas aqui. E sabe, a expectativa que o céu tem em relação a você e a expectativa que as criaturas que estão na terra sem Deus têm a respeito de você vai se cumprir. E você vai entender a razão da tua vida. Você vai entender a razão do teu chamado. Você vai saber qual é a sua motivação maior da vida. Tem várias, mas essa não pode faltar. Meu Deus, meu Pai, Tu sabes que eu tenho, ao longo desses 40 anos, ó Deus, conhecendo a Tua palavra, mais de 40 anos, eu tenho tido, Senhor, e conhecido que Tu és um Deus vivo. Tu não és um Deus das letras da Bíblia, Tu és o Deus do Espírito que está por trás de tudo isso. E eu quero pedir agora, Senhor, que neste momento Tu se reveles aos irmãos, que eles tenham experiências profundas, para que o Evangelho não seja um Evangelho apenas de comentários na internet, mas um Evangelho baseado na palavra, cuja palavra declara as bênçãos, os milagres, os sinais, o poder, o ensino, a conduta. E que isso tudo, Senhor, comece a trazer o poder do Espírito Santo. Uma vivência real, uma vivência de orações respondidas, uma vivência de pessoas curadas, uma vivência de demônios que vão correr, quando vê você, vai correr, vai dizer assim, eu não posso nem chegar perto dessa pessoa. Como eu já vivi essa experiência de entrar num lugar e levantar a mão, sem a intenção nem de orar, quando eu levantar a mão, a pessoa cair endemoniada, por causa da presença e do poder do Espírito Santo. Senhor, nos ajuda a viver uma vida espiritual, não viver uma vida carnal, Senhor. Viver neste mundo como dele não fosse, Senhor, como a Tua palavra diz, que nós não somos deste mundo. O nosso lar é o céu, o nosso destino é a eternidade contigo, Senhor. Por isso quebra todas as coisas que estão impedindo, que estão criando interferências, ó Deus, na vida desta pessoa que Tu criaste para a Tua glória. Tu chamaste um dia para a Tua glória. Homens e mulheres que estão aqui, todos foram chamados para a Tua glória, Senhor, e que esta glória se revele na vida deles, através do poder do Espírito Santo. Tira as dificuldades. Eu sei, Senhor, que andar neste mundo não é fácil. Eu mesmo sinto na minha própria carne as lutas que existem, das coisas que nos ameaçam, as tentações. Nós ainda não estamos no céu, temos um corpo falível, perecível, que sente dor e tem as necessidades. Pai, em nome de Jesus, nos dá força para viver a plenitude do Evangelho, e o Espírito controlando a carne, e não a carne dando as ordens, mas o Espírito de Deus, no nosso espírito, controlando a nossa vida. Pai, quebra toda insinuação do diabo, toda mentira, tudo aquilo que nós já deixamos no passado, que perdoamos, que ele não ressuscite no nosso coração, que em nome de Jesus tudo isso seja jogado no mar do esquecimento, porque quem está em Cristo nova criatura é. E se já houve perdão, que não haja mais lembranças das coisas passadas, Pai. Em nome de Jesus, que os teus filhos possam saber que ele faz a sua obra com homens e mulheres imperfeitos, porque a perfeição é dele, não é nossa, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Olha, eu tenho uma convicção no meu coração, que Deus vai te dar a oportunidade de você viver o sobrenatural de Deus. E aí eu não vou precisar nunca mais pregar nada disso, porque você vai ser tão envolvido com Deus, e o meu desejo é que você voe muito mais alto que eu já voei na minha vida, e que faça tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia.
Sabe o que diz essa música? Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Não vou fechar a minha boca. E se o diabo vier te acusar, diga para ele a palavra de Deus. Cristo levou sobre si todos os meus pecados. Diga para ele o ensino da palavra. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não deixe ele te arrastar, porque ele sabe que se você começar a viver a palavra, você vai ser tão poderoso que o prejuízo vai ser dele. Obrigado, Pai. Leva-os aos nossos lares. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijinho santo. Vamos em paz.